O Câmara Livre percorre trajetórias e as formas de a gente escolher o tempo de como a gente vive nos lugares que a gente pode viver ou quer viver no dia a dia é uma forma de levar até você as experiências de cada um. Afinal, como você usa ou planeja o teu tempo em relação às vontades que você quer fazer e que às vezes você não tem coragem. Hoje, de certa forma, a gente vai falar um pouco disso, porque tudo é possível desde que você tenha um planejamento e diga, isso é essencial, é importante para mim e eu quero fazer. Aliás, se você acompanhou o nosso Câmara Livre, você vai precisar, até por uma questão de experiência do dia a dia, assistir a Fabiana Mercado Santos, que junto com o nosso convidado agora, o Gustavo Dobikovski, falei certo? Sim. Longo, percorreram e estão percorrendo já na fase final um mês em cada capital do país. E aí, você teria coragem de juntar, deixar as coisas todas suas, as famílias, o emprego, o trabalho, a sua condição, e poder planejar uma viagem dessa para conhecer esse nosso riquíssimo país tropical, continental? Obrigado por ter vindo aqui contar um pouco desses recortes com a gente, que seria, obviamente, impossível a gente falar de um país, talvez um programa para cada capital. Sim, muito obrigado, Nelson, pela oportunidade de compartilhar um pouco com o público sobre essa experiência. Esse espírito no sentido de aventureiro, de conhecer, no caso da Fabiana, ela falou, puxa, desde pequenininha a família já coloca, você acabou ganhando essa paixão ao longo do relacionamento com ela ou de alguma forma, como todo mundo, eles falam, puta, essa é uma ideia que se eu quisesse fazer eu faria mesmo e estou fazendo. Eu vejo que na parte da minha família também tem um pouco dessa questão de viagens, né? Os meus familiares tinham familiares que ficavam em lugares diferentes do estado, e aí nós visitávamos, fazia um pouco de viagem. Meu pai trabalhou muitos anos como caminhoneiro, então tem esse instinto de viajar, ele é vendedor até hoje, ele sempre teve essa questão de fazer viagens, em alguns momentos eu fazia viagens com ele, então pegava um pouco desse ritmo de conhecer pessoas em cidades diferentes, conviver com coisas diferentes e estar na estrada, né? Vivenciando um pouco de estrada. Então isso é algo que eu tinha desde de jovem e quando eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, lá foi uma terra muito esplendorosa, grande, né? Tudo diferente do interior de São Paulo, que lá existem outras coisas, muitas culturas juntas no mesmo lugar, né? Então era uma coisa de que no momento que eu cheguei em São Paulo eu sempre tive essa curiosidade de, olha, por que eu não posso conhecer uma coisa ou outra, conhecer bairros diferentes, na própria capital você vivencia coisas diferentes a todo momento. Né? A gente tem a ideia de São Paulo, que eu morei 3 anos lá também, né? E saí do interior, o que eu senti muito, e entendendo a situação da metrópole, né? Daquele tamanho, os tempos estão toda hora correndo para a gente, sim, cada um está atrás da sua obrigação. Imagina, o metrô é uma loucura, você fala, eu conheço mais gente por segundo, né, em todo lugar e não conheço ninguém. Essa ideia de que eu estou num lugar tão grande, com tanta gente, com tanta diversidade, mas eu não posso, por várias razões, eu não tenho oportunidade de parar para saber quem são, o ser humano que está ali, o vizinho. Você já ficou em São Paulo trabalhando. Sim. Isso faz sentido para você ou você compreende isso de forma natural por causa da característica de lá? Eu compreendo. Depois de alguns anos em São Paulo, a gente começou a ter esse ritmo também. Hoje, né, já desacelerou um pouco, né, de alguns anos já não estamos mais no ritmo de São Paulo, mas nós acabamos absorvendo um pouco disso, de ter essa questão de agilidade, de individualismo. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei bastante essa questão do individual, tanto quanto quando eu converso bastante com a minha esposa Fabiana, essa questão de, no próprio casal, a gente ter o individual das coisas. Então, acho que a São Paulo acabou exacerbando um pouco esse sentido, né, tenho a questão de cuidar da própria vida. Pode ter o lado positivo e negativo, né, não vejo só como negativo, né, vejo também como positivo de a pessoa, às vezes, ter um pouco mais de praticidade, de vivenciar o seu dia a dia e fazer acontecer. Mas eu entendo, compreendo que São Paulo tem essa dinâmica. E depois, conforme você vai vivenciando São Paulo e tendo possibilidade de estar lá por mais tempo, conhecendo mais pessoas, tendo oportunidade, por exemplo, conhecer espaços de memória, espaços de cultura, você vai vendo que o paulistano também tem essa abertura, né? Apesar de ter muito esse estigma de que paulistano só trabalha e é totalmente fechado, só cuida da sua vida, mas eu entendo que também existe essa possibilidade de você tendo um círculo de família, um círculo de amigos, você consegue
entrar um pouco e conhecer um pouco dessa pessoa também, vivenciando na capital. Né? Quem saiu do interior, né, ou mesmo está numa cidade, embora média, como o Bauru aqui, embora tenha outras com melhores características com a gente, tem uma ideia na cabeça. Né? Se eu quero sair num lugar litorâneo e descer, pegar um chinelo, contemplar o mar e tomar água de coco, eu fiz um bom programa. Eu cuidei de mim, da vida, do ar, da questão da espiritualidade, seja o que for. São Paulo, se você sair na mesma situação, o físico ali da questão do cimento, você é uma cidade, você vai sair gastando grana já muito mais do que isso, não ter esse prazer. Sim. Essa ideia de grande metrópole, ela tem alguma outra que seja parecida? Por exemplo, Belo Horizonte, eu sei, comentei com a tua esposa que é uma cidade grande, né? Fora, lógico, as capitais, porque senão do litoral, porque senão aí fica apelação. Sim. Porque tem o mar lá. Eu vejo que tem capitais no país, como nós já passamos por 25, que são capitais muito grandes, muito estruturadas, que tem várias coisas públicas e é uma cidade extensa em si, né? Você pega Manaus, por exemplo, você não tem a ideia de que Manaus é uma cidade enorme. E nós fomos conversando com certas pessoas lá da cidade e eles disseram pra gente, olha, eu até certo dado momento da minha vida, eu não sabia que era floresta. Eu vivia dentro da metrópole. Aí você fala assim, mas o cara vive em Manaus e não sabe o que é floresta? Não sabe, porque Manaus é enorme. Então ele pode viver ali em alguns bairros e você acaba ficando às vezes preso em rotinas que não se permite sair, conhecer uma outra coisa, né? Mas eu digo que, como você estava fazendo esse comparativo, esse paralelo de São Paulo com outras grandes capitais, eu entendo que Manaus é uma capital nesse sentido, de ser muito grande, muito extensa, que se você não se permitir, você vai acabar ficando preso na rotina e vai ficar preso dentro de uma cidade, que em algum dado momento você pode falar assim, qual que é a diferença daqui com São Paulo? Porque no final das contas você vive cimento, vive uma coisa ali do dia a dia, rotina, trânsito, poluição. Mas é claro que o clima é diferente, né? As Amazonas aí, ou essas do norte, tem esse contraste muito mais exacerbado por uma questão óbvia que as pessoas estão imaginando. Quem pega uma voadeira em Manaus e entra para dentro, para a floresta, 1 hora ali, aí caiu num lugar completamente diferente, né? Mas a gente pega Salvador, que é uma cidade grande também, uma cidade intensa. Tudo bem que ela está, geograficamente, ela está em vários morros, né? Está encravada em vários morros. Isso. Mas é uma cidade também intensa, que tem trânsito mais intenso, que é uma cidade que... uma coisa curiosa é que sempre tem esse estigma de que o baiano é uma pessoa que tem um ritmo de vida mais lento, mas quando nós chegamos lá era totalmente ao contrário. Os baianos eram super enérgicos, e às vezes era o mesmo espírito de São Paulo. Estou cuidando da minha vida, não olho muito para o lado, vou fazendo minhas atividades. Depois a gente foi percebendo também, conhecendo as pessoas, que é a rotina da vida do dia a dia ali, é uma atividade, é uma capital muito intensa que a pessoa não pode perder tempo, tem que fazer as coisas, correr para fazer isso, fazer aquilo. Né? Legal, uma coisa é a intensidade, a outra são a questão das rotinas. Você imaginou como um cara que está na tecnologia, a essa altura, trabalhando no home office, no multinacional, né? Que quando você estava lá, 10 anos, aí vai fazer um recorte, talvez um pouquinho mais do que isso, mas você é bastante jovem, que você poderia trabalhar no lugar, estando em lugares diferentes ao mesmo tempo? Trabalhar sim. O seu pai fazia isso porque era caminhoneiro, eu também, mas eu, por exemplo, falava, nossa, que coisa genial, né, no fim de um lado. Sim, assim, quando nós começamos na minha empresa a trabalhar home office, eu já há vários anos que eu tenho colegas de trabalho que não são necessariamente só da minha equipe Brasil. Né? Tá. Nós tínhamos algumas pessoas que eram daqui do Brasil, depois de alguns anos o meu gerente principal já era de fora, eu já convivia com uma pessoa que era mexicana, então eu já tinha esse convívio com alguém de fora e a empresa já permitia isso por vários anos, ela já permite isso, vários amigos já saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos ou foram para a Europa, então já aquela ideia, aquela lâmpada acender na cabeça assim, falar, eu posso trabalhar fora desse local que eu estou, isso era algo que eu já tinha um pouco na minha mente. Tanto que em alguns momentos eu tentei vagas fora do Brasil, acabou não sendo o momento naquela hora, mas depois, quando surgiu essa questão de trabalhar, primeiro na pandemia, trabalhava de casa, e era uma coisa muito mais isolada, depois nós viemos para o interior, eu continuava trabalhando do interior, e depois teve essa questão do projeto, e aí, obviamente, foi algo desafiador, porque é a posição de trabalho. Lá nos 10 anos atrás, quando eu trabalhava ainda no escritório, era uma posição bacana, com ar-condicionado, uma mesa boa, com uma cadeira ergonômica e coisa do tipo. Quando eu fui para trabalhar em casa, eu já tive dificuldade para me adaptar inicialmente para ter uma boa posição de trabalho. E quando nós entramos no projeto, aí foi um desafio maior de, por exemplo, cada apartamento que nós íamos buscar ou uma casa,
um dos primeiros critérios que nós olhávamos é se tinha uma boa mesa para colocar os equipamentos. Depois entender se, quando chegava no local, a mesa está com uma altura bacana, a cadeira vai ser legal, vez ou outra eu ficava com algumas dores. Vocês vão trabalhar, ergonomia. Nos primeiros dias era batata de ter dores no trapézio, um pouco de dor nas costas, às vezes era por ter que ficar carregando as malas, mas também pela própria posição de trabalho. Aí conforme ia passando o tempo, você ia se ajustando, quando dava ali a terceira, quarta semana, estava normal. Aí passava para a próxima capital, dores de novo. Então a posição de trabalho é algo que é um desafio, quando você está viajando todos os meses. Gustavo, passado 25 capitais, a ideia que a gente tem, né, pelos livros, todo mundo estudou, leu alguma coisa, agora a internet desbrava um pouco, embora eu acho que é sempre a bolha, né? Eu não esqueço disso. Mas de que a gente é tão diverso e tão cultural assim mesmo como a gente acha sobre o nosso país? Eu entendo que sim. O Brasil ele é um mosaico. Nós tivemos influência de vários povos. Se for estudando um pouco, o Brasil originalmente tinha os povos originários, indígenas. Sim. Depois vieram esse movimento que é algo dos negros escravizados, né? Existe até uma obra literária que eu estou terminando a trilogia agora do Laurentino Gomes, que fala sobre escravidão. Opa, você está lendo Escravidão? Estou lendo o terceiro agora. Você sabe que ele é paranaense, eu estou no final, o terceiro tá no também. Terceiro? Que bacana. E é uma coisa assim que me abriu os olhos e entender um pouco mais, porque às vezes a gente ouve sobre a questão dos povos escravizados, mas você não vê as minúcias, não vê todo o detalhe do dia a dia, o que foi a magnitude disso, né? Que vieram quase 5 milhões de negros escravizados para o Brasil. Então, esse povo que veio para o Brasil se integrou ao Brasil e foi construindo a própria história e construindo a história do Brasil. Né? E aí depois vieram os movimentos migratórios dos europeus, dos asiáticos, então todo esse caldeirão, e os portugueses, obviamente, né, que vieram para cá. Então, eu entendo que as influências que tiveram em cada região são diferentes e, ao mesmo tempo, têm similaridades. A influência dos portugueses é muito grande no Brasil todo. Né? Sim. Alguns lugares estão preocupados, se para vocês, olhando assim como brasileiros, né, desse experimento de um mês em cada capital, e lá tem as peculiaridades, lógico, de cada questão folclórica, de tradição, algumas mais, outras menos. Eu me digo o seguinte, tem alguns grupos folclóricos ou de estudos que estão preocupados, e se o cururu acabar lá no interiorzinho de Minas, não sei o que, a dança do lenço no norte é diferente, completamente diferente. O vaneirão que se dança no sul, ele tem uma tipicidade. Eu dancei no vaneirão no chão, né? Não, fica tranquilo, porque o frevo, o forró vai ficar, o samba vai ficar, beleza. Mas eu digo dessas coisas muito peculiares, os teares, né? Aquelas senhoras que faziam naquelas máquinas antigas, por várias razões tecnológicas e tal. Se essa preocupação lhe pareceu com sentido, ou não, a gente tem núcleos que estão mantendo isso de algum jeito, de alguma forma? De maneira geral, sim. É claro que a gente não conseguiu avaliar todas as expressões, mas das expressões culturais que nós vimos, cada região tem a sua força. Nós estivemos no Belém e nós vimos como é a força do sírio, mesmo não estando na época do sírio. Tá. Nós vimos toda a questão de guardar, de ter essa conservação. Então, o instrumento de fé deles é muito mais forte. O brasileiro lógico, sim, tem religiosidade arraigada mesmo, mas lá talvez seja uma questão bem consolidada. Bem consolidada e é uma tradição muito forte. E nós percebemos que em todas as regiões existem as suas tradições que são consolidadas e muito fortes e que são mantidas. É claro que em alguma vai ter um incentivo maior do que outras, mas a gente percebe que existem os grupos de resistência. Quando nós estivemos em Maceió, nós conhecemos uma roda de coco, que é um tipo de um samba, né? De maneira muito inusitada, em 2 quadras de casa, e começamos a participar. Era uma roda como se fosse uma forma de abrir para a comunidade, para você interagir, conversar sobre problemas. O secretário de Cultura apareceu lá uma vez, então era um espaço que o poder público acaba também participando, e a comunidade usa como um instrumento para ter voz, né? Então era uma coisa interessante, que além da questão cultural de manter a tradição cultural, era um espaço de voz para o próprio cidadão. Acabava fazendo as duas pontes já, de convivência comunitária e manifestação cultural ali própria do lugar. Exato. Que bom, né? Que então nós percebemos que existem essas coisas, e como a minha esposa disse em outro momento, nós conseguimos perceber isso a partir do momento que nós tentamos vivenciar como morador e passamos 30 dias. Porque às vezes nesse momento que você passa como um turista, que você acaba indo nas coisas mais emblemáticas da cidade, algumas coisas que são mais ícones, né?
acaba não percebendo essas nuances, mas a partir do momento que você vivencia um pouco mais e estar aberto, essa é uma coisa que a gente sempre fala também do projeto, né? Estar aberto ao novo, ao diferente e absorver isso, e tentar compreender um pouco, né? É claro que um mês, ao mesmo tempo que o turista com poucos dias não vai conseguir observar tudo, a gente com um mês observa um pouquinho mais. Se passássemos muito mais meses, conseguiríamos ir construindo mais laços. Mas pode aumentar a lista de vontades aí. Exato. Também, né? Pelo menos um mês a gente já consegue abrir um pouco mais o leque, né? Abrir a mente, falar, olha, compreender um pouco mais como os movimentos dentro da própria cidade. Né? Música, por exemplo, você gosta de que tipo de música? Olha, eu naturalmente, pessoalmente eu gosto muito de rock, gosto de música clássica, música mais erudita, jazz, mas eu estive aberto a conhecer também, dentro da proposta dessa de expressão cultural, conhecer as variedades que existem no Brasil. A gente estava lá no Pará, por exemplo, me abri um pouco mais a conhecer o que a Joelma falava. Sempre tinha aquela história assim, a Joelma canta uma música falando sobre o tacacá, eu não gosto muito, mas a partir do momento que eu parei e comecei a prestar atenção no que ela estava dizendo, ela valoriza muito os signos locais. Legal. Inclusive, nós fizemos uma brincadeira no nosso Instagram de visitar os locais que a Joelma fala na música. Entendi. E nós fizemos um clipe com os locais que nós visitamos. Então, olha como que a Joelma está valorizando o local dela. Aí as pessoas podem falar, olhar assim, às vezes com um pouco torto, eu nem digo preconceito, porque o desconhecido às vezes nos cria barreira, né? Porque a gente não se permite a conhecer. O guitarrada lá da Ilha de Marajó é tudo igual, o mesmo estilo. Tá falando, tudo bem, mas vá, depois você vai no Maracatu, vê o samba de coco, tudo certo, né? Sim, nós descobrimos a origem da questão de ter uma influência muito grande do reggae naquela região norte ali. Isso. E aí existiam umas lendas que diz que ali pegava algumas rádios de Cuba e aí começou a ter influência. Tem sentido? Pega? Disseram que naquela época pegava, mas depois nós fomos no Museu do Reggae, que acho que é um dos únicos, lá embaixo, né? Nos únicos museus que existe no planeta a respeito só de reggae. Sim. E aí eles estavam explicando que na verdade existiam alguns profissionais de DJs que eles iam para fora do país, compravam discos e traziam isso para o país. Então eles começaram a fazer esse intercâmbio, trazer muita coisa que existia na Inglaterra, lançamentos da Inglaterra, de Cuba, e trazer, e começou a virar uma coisa cultural dentro da própria cidade. Num primeiro momento eram movimentos de periferia, então era como se fosse o funk, aquele só na periferia, e aí o reggae na periferia ali, e aí depois isso acabou sendo agregado, né? Isso é lá em Belém, né? Belém Legal. É uma capital, fala que é a capital do reggae no Brasil. Eu comentei aqui sobre essa questão nacional, né? A gente sabe que o Brasil teve um movimento separatista, tal, que o Rio Grande do Sul, os gaúchos, enfim, os paulistas aqui, falando do território lá atrás, mas o Acre é um estado que talvez mereça aí uma menção sobre a questão do movimento deles, né? Que é o único estado, talvez, que tenha lutado especificamente. Outros tiveram guerras específicas, confrontos com Emboabas para cá, né? Mas com movimentos de resistência. Mas para ser território brasileiro, o Acre é uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Sim, eu vou comentar sobre isso, né? Eu só queria fazer uma correção. A questão do reggae não é Belém, é São Luís do Maranhão. Legal, São Luís do Maranhão. Maranhão é um pouco mais para cá. Eu acabei confundindo. Mas voltando à questão do Acre, sim, o Acre é uma coisa muito bacana, muito interessante, que nós tivemos lá, nós percebemos isso, que o povo ele tem esse sentimento de orgulho de ser... nós tivemos ali, comentaram, né, que era o único país que lutou para ser do próprio Brasil, outros movimentos. É claro que existem as condições, é difícil de ficar comparando, né? Quando o Pernambuco tentou ter o seu movimento separatista, é um outro contexto, não é falar assim, não queria fazer parte do Brasil. Queria. O Rio Grande do Sul não queria fazer parte do Brasil, queria ser um país independente. É outro contexto. Mas eu entendo que existe esse orgulho de ser um movimento de resistência e querer fazer parte do país. E também, além do movimento popular que existiu, é importante ressaltar que o Barão de Rio Branco foi essencial nessa negociação, de fazer com que a negociação de vários desacordos que existiam, não é só a questão da Bolívia, existiam algumas outras referências em disputa com os Estados Unidos e outras questões diplomáticas, que ele interviu e fez um acordo, passou anos fazendo esse trabalho de alinhavar essa questão diplomática, inclusive o território ser desenhar da construção de ser o Acre. E inclusive Porto Velho, ela surgiu, que é a capital de Rondônia, ela surgiu porque existia uma contrapartida para construir uma ferrovia, que é a ferrovia Madeira-Mamoré, que inclusive existiu um ministério falando a respeito. Sim. Essa ferrovia foi construída e Porto Velho fica numa das pontas, né? Então ela surgiu
dessa construção da ferrovia e que faz parte desse movimento, dessa negociação de Rio Branco também, né? Tá. Do Barão de Rio Branco para o Acre fazer parte do país. Né? Tá, a gente está falando aqui de uma terra onde a gente foi arrancando os caingangues para poder passar os trilhos, né? Nasceu aqui a nossa noção de logística, essa ideia de ocupação, de integração nacional, cada um tem lá tem um jeito, né? o seu sangue e a sua, né? a sua ocupação. Sim. A sua esposa falou do jambu aqui, que amortece se eu tiver a oportunidade de ir para aquele lado, eu vou acabar, lógico, tendo que experimentar. O jambu, porque tem que entender, se alguém come, você pode comer também. Do ponto de vista de comida, tem alguma coisa que ele salta assim a atenção? Na região norte, os peixes em geral são maravilhosos, são muito saborosos. Né? Posso citar o tambaqui, que nós comemos muitas vezes. Tem um peixe que nós conhecemos no norte, eu imagino que tem aqui para o sudeste, mas lá é muito mais comum, que chama filhote. É um peixe maravilhoso também, muito, muito saboroso. O pirarucu, que é um símbolo que eles dizem que é o bacalhau amazônico. Então, essa questão de saborear os peixes foi algo muito vívido para a gente no norte. No Nordeste nós tivemos a carne de sol e todo o camarão, que é uma coisa muito forte no Nordeste, no litoral principalmente. E outras regiões, a região centro-oeste nós vivenciamos muito mais as frutas de cerrado, né? Então, ao redor de todas as regiões do país a gente conseguiu vivenciar essas frutas também. Então, um símbolo para a gente de Nordeste é o cajá, por exemplo. Então, foi algo que a gente vivenciou assim, consumíamos a fruta, consumíamos o suco, o sorvete. Então, nós nos permitimos a conhecer esses alimentos que são muito mais típicos, né, das regiões. No Pará tem a questão do açaí, que foi algo que se destacou muito para mim. Eu nunca fui um consumidor muito ávido de açaí aqui no Sudeste, mas eu me encontrei muito mais com o açaí do Pará. Porque lá, sabe, menos industrializado, a mistura? É porque eu achava que ele era muito doce aqui no Sudeste, porque ele é envolvido com açúcar, tem o extrato de guaraná que eles colocam aqui também, e é muito sorvete, muito gelado, né? Lá é diferente, porque lá é um creme muito mais, um sabor diferenciado, que é um sabor muito mais puxado para o ácido, não tem essa questão de ser doce, porque eu não consumia com açúcar também. Entendi. E eu consumia com a proteína, então eu acabei indo para esse lado do que o nativo consumia, que era o açaí com a farinha de mandioca, com granulado de tapioca e com a proteína. É gostoso, eu gosto muito. É muito saboroso, mas é uma comida intensa. Uma coisa que o jambu acaba colocando na comida paraense, que ele torna a comida muito mais forte, muito mais intensa. Assim, né? Você tem que ir devagar. Porque senão você acaba tendo uma sensação... Como o turista fala, vai ficar uma semana na Bahia, se ele vai tacar na pimenta e no coentro todo dia, vai ficar difícil. Pode ser que ele se lasque, não tem jeito, né? Lá veio o piriri, na minha cidade a gente fala caguira. Eu ficava muito impressionado, ficava anotando os modos de falar específicos. Né? Eu acho isso gigantesco, cara. Com certeza. Nós conhecemos, tem uma parte da minha família, a família Longo, que ela está em Porto Velho. Que uma tia-avó vive hoje lá, uma matriarca que ela tem, acho que uns 40 pessoas na família lá, que acabou crescendo, né? E aí a sogra de um dos primos, ela é uma linguista. Ela publicou um dicionário específico de regionalismos, né? E ela tem uma confecção também que ela começou a fazer algumas... Onde ela está? Em Porto Velho. Porto Velho. Em Porto Velho. Tá. Você lembra o nome dela? Eu já vou anotar aqui, senão depois fora do ar eu pego, não tem problema. Eu não me recordo nesse momento, mas depois a gente pega. Se fosse dialetos regionais aí. Ela tem uma formação, acho que inclusive de pós-graduação, uma doutora, ela é professora em universidade, que ela trabalha muito essa questão da linguística, ela publicou um livro com essas questões, né? E ela fez essa confecção que ela coloca signos locais que representam, por exemplo, eu comprei uma camiseta dela que é do pirarucu estilizado. Então, ela colocou o P do pirarucu e ela fez todo o dicionário com as confecções. Então, ela conseguiu valorizar muito essa questão do regional também. Né? Muito bom. Eu estava lembrando o lugar, eu estava assim, o cabatatu. Eu falei, o que é? Uma mangaba. Em cada lugar é o outro. Né? Aí os nomes são muito diferentes. Sim. Você fala, buringa, bilha, pote. Eu falo... É muito legal. Eu começava a anotar. Eu assim, doido para anotar. Eu não tenho uma memória tão boa para lembrar de todas as brincadeiras, mas tem uma que eu me recordo muito bem, que é a questão do chopp e do din-din. Porque para nós, o sorvete... Sacolé? O sacolé. Eles chamam de chopp, um pouco mais ao norte. Quando nós estávamos andando assim numa região, acho que era de geladinho, de praia, assim, né?
Tava escrito lá um isopor, chopp, R$2. A Fabiana olhou que ela cansava mais, falou, nossa, R$2. Falei, não, mas daí é sorvete, não é chopp de verdade. Eu tirei a foto numa casa, Manaus, né? Manaus não, interior de Amazonas. Fala Manaus com o seu tirou, mas é escrito, aqui tem din-din. Exato. Né? Eu tirei porque eu falei, puta, que legal. Eu vi uma questão dessa, com uma casa, era uma casa bem pobrinha, assim, tinha uma placa de madeira escrito à mão, aqui tem din-din. Falei, nossa, ali tem dinheiro? Falei, na verdade, não, eu tava vendendo sorvete, né? Que legal, o sacolé, muito o geladinho. Já que a gente falou disso, e o candiru? Tem a questão, nós estávamos comentando em bastidores, que os rios do norte são estradas e são rios muito fortes, muito caudalosos, né? Enormes, e que, a princípio, você tem a ideia de que ali a água está disponível, que você pode se banhar a todo tempo, né? Mas, na verdade, esses rios têm os seus perigos. Além de serem muito profundos, eles têm uma correnteza muito forte. O Rio Madeira, por exemplo, ele é conhecido, uma das possibilidades do nome é porque ele traz muitas árvores das regiões mais altas e ele vem inclusive das cordilheiras, né? Então ele vem trazendo muitos sedimentos. E aí você pode ter perigo se chocar com uma madeira ali. Toco lá. Um toco. E existe também perigos de peixes, né? Esse candiru é um peixe muito pequenininho que ele pode adentrar o corpo humano. Pequenininho mesmo. Muito pequeno. E ele pode adentrar o corpo humano, normalmente ali pela uretra do homem, da mulher, e dependendo se você se banhar pelado na água, pode ter algum tipo de problema, ele pode adentrar o seu organismo e ele come carne humana. Então ele pode começar a te trazer muitos problemas por essa questão. E também tem os cardumes de piranhas nesses rios, né, que é mais intenso, então tem certos perigos nos rios, né? Quando vocês estiverem em Maceió, Alagoas, foi antes de publicamente aparecerem essa questão aí que mexe ainda muito com a questão da realidade urbana da cidade, que são os afundamentos lá. Isso. Foi curioso porque nós conhecemos isso a partir do momento que nós participamos dessa roda de coco, que nessa roda de coco, como eu tinha comentado, além da questão da expressão cultural e da voz para a comunidade, tem várias pessoas que frequentam ali, pessoas de várias qualificações, de várias origens e coisas do tipo. E uma dessas pessoas era uma arqueóloga, que ela é uma ativista de meio ambiente e outras causas. E entre conversas que nós estávamos ali, ela explicou para a gente, vocês conhecem a área fantasma de Maceió? A gente falou assim, que área fantasma? Ela começou a explicar que 10 anos antes, acho que a partir de 16 ou 18 começou a ter esse problema, porque depois de uma chuva muito forte começou a ter uma região, alguns bairros começaram a ter tremores e afundamentos, e foram descobrir depois de muita investigação e essa questão de cobrança dos ativistas também, né? De entender que a Braskem fazia por muitas décadas, acho que desde a década de 70, ela fazia extração do sal-gema. O sal-gema é um elemento que você consegue fazer soda cáustica e outras coisas, né? Só que esse sal-gema ele é extraído a quilômetros de profundidade, então eles tinham minas, acho que mais de 40 minas de extração, que eles faziam... Tudo subterrâneo. Quilômetros de profundidade, que o público ali nem estava sabendo o que estava acontecendo. Eles começavam a entrada num certo local e iam descendo e iam por baixo dos bairros, né? E aí fazer estudo geológico e ir embora. Começaram a extrair. Supostamente os estudos que eles fizeram garantiam que não ia ter nenhum tipo de problema, mas agora nos anos 2000, 2010, 2020 começaram a aparecer os problemas. Em alguns lugares com minas já desativadas ou outras em minas ativas ainda, né? E aí começaram a ter os afundamentos, eles começaram a estudar e desativaram todas as minas e tudo mais. E começaram a entender que o solo estava sedento, de fato, para ocupar o espaço que eles tinham tirado. Começa a furar um balde, afundou tudo. Para acomodar a terra. E aí, no final das contas, foram feito a remoção das pessoas dali, em alguns lugares de forma preventiva, para evitar de ter um desastre, né? E isso afetou 5 ou 7, 8 bairros, uma coisa assim. Numa capital. Uma capital, acho gigante. Que quase 50, 60 mil pessoas afetadas. E aí quando nós fomos fazer um passeio nesse local, porque assim, as casas estão lá, elas foram abandonadas, eles colocaram tapumes, só que você consegue passar nas ruas ainda. Tá. E é uma cidade fantasma. Fica um fantasma lá no meio. Fantasma, é uma coisa assim impressionante. Quando nós fomos andar por lá, é uma sensação esquisita de você andar por ali. Porque você sabe que ali viveram pessoas por décadas, famílias que viveram ali, tinham hospitais, igrejas, prédios. A gente olhou um lugar que tinha um prédio totalmente abandonado, que você já começa a perceber que ele foi abandonado, porque muitas das famílias retiraram coisas que podiam tirar. Então, por exemplo, você chegava a uma casa lá, se a pessoa pudesse tirar uma janela, ela tirava, uma pia,
telhado. Aí você olhava a casa, estava só o esqueleto da casa. Esqueleto dela. Esqueleto da escola, por exemplo. Uma igreja tinha lá no meio do bairro, tudo abandonado, né? Aí você vai olhando e fala, nossa, é uma vida toda, um bairro enorme aqui. E é um bairro tradicionais, que infelizmente foram vítimas, né? Uma cena bem, ver como ser humano Eu estava falando chocante aqui sobre você entrar nos rios, naquelas vilas, né, lá de águas das pequenas comunidades ribeirinhas do Amazonas. É um negócio impressionante. De repente sai do barranco 10, 15, 20 e mora uma família lá. Fala, mas o que vocês vivem aqui? Ah, a gente vive aqui. Do jeito que dá, né? Do jeito que dá. O que são os paliteiros, já que a gente falou do Amazonas um pouco? Quando nós estávamos em Manaus, nós fomos fazer um passeio, que é uma das coisas que nós gostamos de fazer, essa questão de estar em contra a natureza. E aí nós tivemos um passeio, que é um passeio turístico, que já existe uma equipe turística que faz isso, mas você sai de Manaus, pega uma van, um micro-ônibus por algum tempo, aí você viaja até um pequeno porto, desse porto você viaja de voadeira, que é um barco, um bote, Sim. por mais 1 hora e meia. Então nós viajamos ali umas 3 horas para dentro, e nós estávamos próximo a uma cidade chamada Presidente Figueiredo, e próximo de Presidente Figueiredo tem um distrito chamado Balbina, onde foi construída uma usina hidrelétrica no final da década de 70 para 80. Essa usina surgiu por necessidade da demanda de energia elétrica da Zona Franca de Manaus, quando foi construída em Manaus. Então, várias empresas começaram a se posicionar na Zona Franca pelo incentivo fiscal e elas demandavam energia. Então, um dos planos naquele momento, não sei se foi o governo federal que colocou, mas independente, o poder público decidiu construir uma usina. Até aí se falou, ok, né, vamos suprir energia elétrica, mas eles resolveram construir uma usina hidrelétrica numa região de planície. Então o lago que teve que ser construído era enorme, um dos maiores lagos de usina hidrelétrica que existia no planeta naquele momento. E uma das atividades de impacto que existia era que existia floresta fechada ali. E existia no plano da própria usina de falar, não, vamos tirar a floresta, porque a gente pode aproveitar a madeira e não tem um problema até ecológico ali da madeira. Só que aí, idas e vindas do projeto público, eles acabaram deixando a floresta e depois que concluiu o enchimento do lago, que demorou alguns anos também, né? Porque não é uma coisa de um momento para o outro que vai se encher o lago. Eles tiveram um problema porque a própria madeira tornou ácida a água. Aí eles teve uma mortandade de peixe enorme, afetou os ribeirinhos que deveriam ter peixe. Era a folhagem fora da água, outra coisa era naquela quantidade dentro. Aí a madeira apodreceu, a folha apodreceu, deixou a água ácida, matou peixe, atrapalhou a própria turbina, que corroeu as turbinas, né? Então tiveram que fazer todo um trabalho, algumas foram removidas depois com motosserra aquática, né, para tirar algumas madeiras, mas muitas se mantiveram lá. E nesse momento que você vai para as pequenas ilhas que se formaram por esse lago, você tem que passar pelos paliteiros, que são as árvores que estão lá. Você tem dezenas e dezenas, ou centenas de árvores, por quilômetros a fio, que dá a sensação de ser um paliteiro. Se você olha por cima... É Balbina o nome do lugar? É Balbina, é um distrito. Tá. É um distrito de Presidente Figueiredo. Que fica perto de... Próximo de Manaus. Próximo de Manaus. Você vai um pouco acima de Manaus, você vai para Presidente Figueiredo e depois vai para Balbina. Deve dar uns 200 quilômetros, mais ou menos, 150, 200 quilômetros. O ser humano fazendo a sua... Alguma cidade é mais desorganizada, alguma coisa para você assim que você fala, poxa, isso aqui poderia dar uma ajeitada melhor na tua cabeça? Olha, uma cidade que me vem à cabeça, que ao mesmo tempo a gente gostou, mas tem um quê, é Belém, que ele tem, em alguns locais, você percebe que não existe um tratamento do saneamento básico. Você sente em algumas ruas um cheiro de esgoto mesmo, andando nas ruas. Eu achei isso em Recife, cara, em alguns bairros ali. Em Recife a gente não tive tanta essa sensação, mas em Belém, nós estávamos andando, inclusive em bairros que eram mais nobres, você sentia o cheiro o esgoto passando ali na calçada, na guia da calçada. Né? É assim, é uma coisa que depois de algum tempo você acaba se acostumando. Mas se você for pensar no frigir dos ovos, é uma coisa absurda, né? De você não ter o saneamento básico, né? A gente falou de parque aqui, né? Olhando para a nossa cidade aqui, ela gosta de andar, caminhar, mas fala, mas nós temos jardim botânico, estraga assim. Não é disso que a gente está falando, falando de um equipamento público organizado. Com certeza. Né? As pessoas precisam ter onde andar, já que a gente fica tão eletrônico durante o dia a dia. A gente percebeu que muitas das capitais têm vários espaços públicos. Inclusive, Curitiba é um exemplo de que foi uma questão de gestão pública por muitos anos da construção dos parques, porque lá existia um problema de alagamento. Isso. E aí eles foram construindo os parques na região que já era do alagamento, para poder ajudar
na absorção da própria água. E pensar como aquilo podia ser, se combinar ali, né, se adequar ao ambiente. E foi o que nós tivemos de informação, conversando com os moradores, depois estudando um pouco, que não foi uma coisa só de um prefeito ou de um governador, mas sim foi algo ao longo de anos que eles foram entendendo que isso era importante. Era uma escolha da cidade, fosse quem fosse o mandatário de plantão. Exato, e aí isso foi se construindo. Então esse é um exemplo de como o poder público pode interferir na vida do cidadão no dia a dia, de uma coisa que em várias cidades existe esse problema de alagamento, de inundação, né? Muitas cidades, inclusive em Bauru tem essa situação de problemas, né? Que algumas soluções, que é óbvio que não é simples, né? Que é uma coisa de longo prazo, ela pode ser feita. Mas alguém tem que começar. Tem que alguém começar, né? Eu estava lembrando quando vocês estavam falando aqui, a Fabiana está do nosso lado da gravação, que a gente só inverteu para vocês entenderem. Que viver em home office, né, a experiência das tecnologias aí que combina para vocês dois, na pandemia, como muitos que estão aqui nos ouvindo para compartilhar, fiquei em casa com a esposa, cara, se você não tomasse cuidado, dava Dá briga, né? um curto-circuito de vez em quando, porque cada um tem uma rotina, tem um jeito, só que fazer isso cada um no seu trabalho. Sim. Com certeza. Ninguém tem casa lá para ter 2 escritórios, para cada um, né? A cozinha está lá, o banheiro está lá, a sala está lá. Vocês já vivem de home office, tanto na capital que tivesse. A questão da individualidade aí do trabalho do dia a dia. Esse é um desafio, que vez ou outra a gente acaba parando para refletir. A gente para refletir que eu e a Fabiana como casal, durante essa viagem, nesse ano de 24, a gente passou 9 meses fora, viajando e estando junto praticamente 24 horas. Isso. 24 horas por dia, todo o tempo. Dormindo um do lado do outro, convivendo. Quem tá solteiro pode estar falando assim, não, mas eu queria estar junto o tempo inteiro. Não é bem assim. Toma cuidado com o seu desejo. Mas assim, tirando a brincadeira, é algo também, nós já paramos para refletir isso. Como casal, nós evoluímos nesse sentido, né? De entender, de respeitar a individualidade do outro. Não que não respeitávamos. Lógico. Não tinha esse respeito, mas essa situação... A evolução nossa como espécie, né, de entender... É mais extremo, né? Porque nós, nesse momento, nós estamos viajando, vivenciando algo que é novo para os dois. Opa! Estando num lugar que a gente não tem zona de conforto, porque está tudo novo. Isso. Tendo a necessidade de explorar, porque estando lá a gente fala assim, estamos um mês aqui, tem que aproveitar. Vai ficar dentro de casa todo o tempo, não vai Tem que aproveitar, tem que fazer as coisas, né? Tem certos momentos que a gente teve, em teoria, entre aspas, um burnout, que é aquela questão do esgotamento, né? Isso. Já houve, isso. Já houve o tempo inteiro também esgota. Já houve situação de a gente chegar numa capital que a gente está esgotado, né? De falar assim, não quero fazer nada, vou ficar uns 2, 3 dias parado dentro de casa, né? Não quero sair. Mas você fala assim, mas você está viajando, é o propósito. Ok, mas eu esgotei também, né? Que legal. Então é algo que também não é só flores, né? As tem negociações esses desafios, tem essa questão de aprendizado, de respeitar um espaço do outro, de um momento a pessoa quer fazer uma coisa, que a outra quer fazer outra, e respeitar, por exemplo, a Fabiana ela gosta muito de fazer corrida, e vez ou outra ela ia fazer seus treinos sozinha. Sim. Lá você tem que sair e fazer 10 quilômetros atrás. Peraí. Ela ia fazer sozinha. Muitas vezes ela faz sozinha, só que a gente tem que tomar cuidado também aquela questão, que eu levantava o lado para ela, olha, estamos numa capital diferente, às vezes é uma capital maior, toma cuidado só onde você vai fazer esse treino. Boa. Por questão de ela estar sozinha, não conhecer onde é e tal. Então a gente tinha esses cuidados, mas também não tinha esse momento de proibir de fazer certas coisas. Não, você faz, deu vontade, vamos fazer, vamos só casar, né? O que é, o que não é. Você, se puder escolher uma rodinha lá para dançar, você entra no frevo e gira o pé para lá e para cá, vai lá mais no forrozão, tem lugar que canta bolero no Brasil, vai sozinho, vai no rap. Olha, eu pessoalmente sou uma pessoa mais introvertida, gosto de conviver, gosto de fazer. Gosto de rock. Aprendi com a Fabiana a dançar forró no Nordeste, né? Mas não sou daquela pessoa que é extremamente extrovertida de se colocar ali e já sair dançando. Eu acabo envolvendo, vou um pouco, digamos como o pessoal fala dos mineiros, vai um pouquinho mais pelas beiradas, vão conhecendo, mas gosto de conversar com as pessoas, interagir, conhecer as coisas. E quando nós estivemos no Nordeste, nós vivenciamos festas juninas no Nordeste, que eram umas festas muito grandes. Sim. Né? E vivenciamos festas juninas no Norte também, que era uma coisa que nós não tínhamos essa dimensão, que a festa junina no Norte é muito forte. E aí nós aproveitamos nessa questão de aprender forró, conhecer um pouco mais, de curtir um reggae lá em São Luís, né? E assim por diante, conhecer várias coisas. E uma das coisas que nós fazemos, que é
dentro dos nossos pilares ali, a gente quer conhecer músicos locais. Tá. Então a gente tenta valorizar o que o local faz. Legal. Quando nós estivemos em Porto Velho, nós conhecemos um grupo, que é um grupo vocal de um distrito de Porto Velho, que chama Minhas Raízes, que eles cantam as lendas amazônicas, né? Então foi algo muito bacana de se conhecer, legal. que era um grupo de crianças, de jovens, hoje já são mais adultos. Mas os dialetos indígenas ali ainda, não? Não, eles cantam mais em português mesmo, mas eles cantam bem. as lendas. Então ele fala sobre a cobra lendas. grande, Ok. fala sobre curupira, fala sobre várias coisas que pode ser usado inclusive muito para crianças, para aprender sobre isso, que às vezes a criança... um termo que nós ouvimos quando nós estivemos em outras regiões, que nós chamamos os outros de nortista, de nordestino, mas eles nos chamam de sudestinos. Sudestinos. Nunca tinha ouvido falar, vocês são sudestinos. Ou, então eles falavam assim, como o sudestino observa isso. Então é uma coisa interessante também de ter o outro lado, né? E algumas vezes as crianças aqui que são do sudeste ou do sul não conhecem as lendas de lá. Então é bom apresentar também, inclusive com músicos locais, né? Muito bom. É por isso que eu falei da questão riquíssima que deve estar na cabeça de vocês. Vocês foram filmando isso, né? Só para lembrar do outro, foram guardando. Sim. Algumas dessas questões, lógico que foram fazendo, deve ter um arsenal gigantesco de coisas, mas está lá no Desbravando Capitais. Isso, tanto no YouTube quanto tanto no YouTube quanto no Instagram. E o Instagram é uma mídia muito mais instantânea, então tem muito mais coisas atualizadas. E o YouTube a gente tem colocado coisas, a gente participa de algumas atividades, a gente tem colocado bastante também lá, né? Muito bom. Falta Rio de Janeiro e Porto Alegre. É isso aí. Pegar essas o duas. carioca lá do meio. Essa daí a gente não vai conseguir fazer muito essa logística, a gente vai ter que ir individualmente e voltar. Tá. Mas a expectativa é que nós vamos fazer isso para o próximo semestre, do próximo ano. E Rio de Janeiro a gente tem alguns conhecidos, porque a gente tinha sempre esse medo de ir para o Rio. Muita questão midiática, né? Dizer que Rio tem problemas. Vez ou outra uma pessoa morre de bala perdida, né? Então acaba trazendo um trauma. Mas nós fomos conhecendo... Tem na nossa periferia que também tem. Perigoso. Nós fomos conhecendo vários cariocas, ou fluminenses, né? De pessoas que são do estado do Rio de Janeiro, ao longo da viagem. E essas pessoas foram quebrando um pouco esse estigma. Inclusive conhecemos duas senhoras que estão de portas abertas no Rio de Janeiro para nos receber lá. Então nós vamos ter já conexões no Rio que podem nos ajudar quando estivermos lá, né? Muito bom. E o gaúcho? Gaúcho a gente conhece também, pessoa que é muito bacana. Pegar agora no... Sim, sim. Muito obrigado. Muito legal você, Gustavo Dobkowski, falar do polonês aqui para falar certinho, longo, e com a Fabiana Mercado Santos, dessa rodada. O Brasil é diverso, rico, sincrético, bacana, com gente de todo jeito, de todo lado, toda cor, todo gosto mesmo, né? Com certeza. Influências religiosas de vários lugares também, né? Então essa é uma coisa que a gente foi conhecendo e estando um pouco aberto para absorver o que o Brasil tem, né? Muito bom, obrigado. A gente vai lá no Desbravando Capitais, no Instagram, no YouTube, para poder conhecer, né, toda a nossa riqueza multicultural brasileira. Até o nosso próximo Câmara Livre.